Fabrício Daniel é assunto aqui no De Olho no Jogo para discutir qual foi o papel do jogador do Coritiba diante da equipe do Fortaleza, especialmente na formação titular, com Varley e Aleph Manga jogando abertos pelos lados do campo. Foi um meia, foi um segundo atacante, foi bem, foi discreto, isso tudo a partir de agora no De Olho no Jogo. Para falar sobre Fabrício Daniel, estamos aqui com o time caseiro completo, André Ribas e Guilherme Coimbra. Mas antes, fica aqui o pedido tradicional para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ajude o De Olho no Jogo a seguir crescendo. Além disso, tem o plano para você virar membro do canal, são 2 modalidades, sobre isso falarei no final desse conteúdo. Mas para a gente começar a falar de Fabrício Daniel, acho que o primeiro passo, Guilherme Coimbra, é entender qual que foi a ideia do Gustavo Morínigo, especialmente no jogo de domingo, quando formou a equipe titular, com o Fabrício Daniel pegando na teoria aquela vaga do Tony Anderson. Qual que era a ideia do treinador para essa escalação, Guilherme? Tudo beleza? Beleza, Piva, beleza, André, todo mundo que tá ligado no canal De Olho no Jogo. Pois é, né? O Coritiba, ele acabou ficando sem o Igor Paixão, suspenso, e aí cria aquela situação, né? De você colocar o Fabrício Daniel como extremo, de você colocar ele no time, porque ele é uma figura, um atleta que constrói muito bem por dentro, né? O Coritiba estava encontrando uma dificuldade nos últimos jogos justamente por essa construção pelo corredor central do campo, principalmente com o Tony Anderson na equipe. Então a ideia do Morínigo foi justamente o Fabrício Daniel jogando como extremo, perderia um pouco desse time agudo, desse time mais de profundidade. Então a ideia do Morínigo foi colocar o Varley para fazer essa função. E saca o Tony Anderson para colocar o Fabrício Daniel, para você ter mais essa bola, essa construção por dentro, essa ruptura. E foi onde o Coritiba encontrou essas melhores oportunidades na criação, junto com o Fabrício Daniel ali circulando por dentro. André Ribas, te agradou a atuação de Fabrício Daniel contra o Fortaleza? Piva, eu acho que foi uma boa solução encontrada pelo Morínigo, porque a gente está falando tanto do Tony Anderson quanto do Fabrício Daniel de jogadores diferentes, né? O Fabrício Daniel é um jogador que fisicamente entrega mais a esse Coritiba, tanto nessa primeira e segunda bola, podendo ganhar de corpo, girando, recebendo de costas. O Tony tem também essa facilidade, tem uma técnica maior, principalmente para encontrar esse passe e tá pisando na área, mas fisicamente o Fabrício consegue ocupar melhor os espaços do meio de campo, às vezes até caindo pelo lado, ele não fica tão preso assim. E foi uma formação que deu certo nos primeiros minutos, encaixou bem, principalmente com o Val, que é um jogador que a gente tem falado bastante aqui no canal, né? Vem e sai do time, agora retornou, já está suspenso, mas fez uma grande partida diante do Fortaleza, foi um ponto de equilíbrio e casou bem com o Fabrício Daniel, que é esse cara que recebeu muito essa bola de costas e conseguiu ativar ali os jogadores mais agudos. Eu acho que o principal ponto que o Coimbra colocou é esse. Você não perde a característica do time de jogar pelo lado, de ser agressivo, né, de ter atletas agudos, e ganha um jogador que fisicamente entrega mais e tem essa capacidade de construir. Não é algo inventado do Morínigo. Fabrício Daniel é um cara que tem esse passe como diferente, às vezes dando para o Gamalho ou para os pontas, e muitas vezes também jogando mais próximo do Gamalho. É um jogador que tem essa capacidade de entrar na área, se aproximar do Gamalho e ser até uma espécie de segundo atacante, Piva. Para mim, ele foi mais um segundo atacante que o meio armador, Guilherme. A circulação dele é muito boa, né? Ele é um jogador que ele circula muito bem pelo meio. O Coritiba ficava muito bem definido e desenhado, principalmente quando o Coritiba estava defendendo num 4-4-2, com ele subindo junto com o Gamalho. Então essa circulação, não digo que é o falso, a mesma circulação do falso 9, porque ele não era o 9, né? O 9 de fato era o Gamalho. Mas ela era justamente essa circulação, um jogador que gera mais apoio por dentro, que circula muito a bola variando o corredor, e principalmente que compõe ali como um segundo atacante, como você bem analisou, Piva.
Pois é, um jogador ali que se aproximou do Gamalho, conseguiu acionar os lados do campo. Mas a minha grande dúvida, André, o jogo contra o Juventude, vejo uma característica bem diferente. Vejo o Juventude ficando fechadinho. Não sei se vai corresponder, se essa estratégia vai conseguir ter sequência para o jogo desse domingo. Contra o Fortaleza o desenho foi outro, né, Piva? Foi o Fortaleza tendo a maior posse de bola, mesmo o Coritiba, dentro da sua proposta, tendo sido melhor no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Coritiba executou bem sua proposta, diferente do segundo tempo, mas muda um pouco o cenário, até de leitura de espaços. Vai ser um Coritiba tendo mais essa posse e você tendo que encontrar espaço. Você não vai ter tanto esses espaços dados pelo adversário. Então, com a bola no pé, é diferente o tipo de trabalho que você vai fazer, né? E nisso o Tony é um jogador assim com uma capacidade maior, né? De achar um passe em profundidade, de um drible curto para estar ganhando da marcação. E o Fabrício já é um jogador de mais essa chegada física, mas também que consegue ir para esse 1 contra 1, tentar uma jogada individual mais aguda que o Tony, por exemplo, mas não tem tanto esse passe em profundidade, que é uma característica do Tony. Então, acho que o Morínigo vai ter que avaliar, dentro dessas características de jogo, se vale dar sequência para ele. E a gente tem que lembrar, né? Vai mudar o segundo volante do Coritiba, com a suspensão do Val. Então, acho que essa peça do meio de campo vai passar muito também pela escolha do segundo volante. Até porque, alguém, né, acredita... Espera aí, Guilherme, você acredita numa hipótese de os dois juntos por dentro? William Farias, Tony Anderson e Fabrício Daniel, com Igor Paixão, Manga e Léo Gamalho? Ou Galarza, Bernardo vão se matar por uma vaga, Fabrício Daniel e Tony Anderson vão brigar pela outra vaga? Eu acredito que ele vá com Galarza ou Bernardo como segundo volante. Não acredito nessa posso até por conhecendo bem o Morínigo, que ele vá abdicar de um desses volantes para entrar aí com o Tony Anderson e com o Fabrício Daniel. Então eu acredito que o Galarza e o Bernardo disputem uma vaga e o Tony Anderson dispute com o Fabrício Daniel. E bem como vocês pontuaram, eu acho que nesse jogo contra o Juventude talvez não seja tão propício para o Fabrício Daniel pela postura do adversário. Com o Fortaleza, o jogo se desenhou para esse 4-4-2 em muitos momentos, com o Coritiba, com o Varley, e o Varley antes de se lesionar, e o Aleph Manga baixando. E o Coritiba também, para essa partida, vai ter o retorno do Igor Paixão, né? Então também é um jogador que vai tentar quebrar essa linha no 1 para 1. O Coritiba vai tentar ser um time mais agudo nessa profundidade. Eu acredito que fique mesmo essa disputa entre Tony Anderson e Fabrício Daniel. Porque tentando, seria surpreendente do Gustavo Morínigo, que momento algum escalou o time assim, né? Mas seria mais ou menos um 4-4-2 com Paixão e Manga abertos, William Farias e Tony Anderson por dentro, e aí o Léo Gamalho e o Fabrício Daniel próximos, os dois dentro da grande área. Mas não sei se tem muita cara do Morínigo mesmo. Acho que até pelo desenho do jogo, aposto minhas fichas mais no Galarza. E aí vai depender como que ele encaixa. Que se for Galarza, Farias, pode ser melhor para o Fabrício Daniel. André, o que você imagina? Eu acho que sim. Acho que o formato ajuda ele nessa entrada no meio de campo. Até porque o Galarza fez um jogo pelo Coritiba interessante, mas contra o Inter já teve uma queda de rendimento também. É um jogador que ainda não se teve uma sequência positiva e passou muito pelas mudanças também no meio de campo. O Coritiba não vem conseguindo engatar o mesmo meio de campo após a saída do Andrei. Foi assim com o Val, agora novamente com ele saindo, após ter dado um bom encaixe ali com o Farias e com o Daniel. Mas é um formato que eu acho que merece uma sequência. Acho que esse encaixe do meio de campo passa muito por isso. Apesar de ser um outro tipo de jogo, onde o Coritiba vai ter mais a bola, eu queria ver um Fabrício Daniel tendo essa sequência, para daí você conseguir fazer uma análise mais aprofundada de que, de fato, qual que é o meio de campo ideal para o Coritiba, que até agora, desde a saída do Andrei, é o principal problema da equipe.
E essa questão do Andrei impacta em todo mundo, né? Que o Tony Anderson estava jogando muito com o Andrei. Teve uma queda de rendimento. Não sei se a ponto de sair mesmo do time em definitivo, mas o desenho das coisas aí pode encaminhar para isso. Como que você vê o meio-campo ideal assim para esse jogo contra o Juventude, Guilherme? Bom, para mim, iria com o William Farias. O Galarza, eu acho que é um jogo mais para ele, para você ter mais um jogador que retém mais a bola e tem mais essa qualidade para distribuição mesmo como segundo volante, sem abdicar da marcação. Eu apostaria nesse jogo no Tony Anderson mais uma vez. Não sei se o Fabrício Daniel acaba sendo esse cara justamente por essa composição que a gente está falando, de ser um cara de ter alguém que vá buscar mais essa bola, de ter mais esse controle do meio campo, que é o que o Tony Anderson tem dado. Não tem feito tão efetivamente nos últimos jogos, é claro. O Tony Anderson vem numa queda e vem dado uma lentidão e um peso a mais ao meio campo do Coritiba, mas pelo desenho dessa partida, diante de um adversário mais retrancado, eu acho que o Coritiba, eu apostaria no Tony Anderson. Mas é um jogo que o Fabrício Daniel também é um atleta interessante. Vamos ver como que vai se desenhar esse duelo no Alto da Glória. Pois é, eu também, cara. O Galarza, acredito. Se o Robinho tivesse à disposição, era um jogo ali que gostaria muito de ver. Acho que pediria bastante o Robinho ali sendo esse cara mais próximo do William Farias, mas o Robinho segue ainda sem previsão. Sem o Robinho, sem Andrei, sem o Val, acho que por característica, para ter essa circulação da bola, eu iria no Galarza. Imagino ele sendo titular. Mas eu não sei se Galarza e o Fabrício Daniel daí não travam um pouco esse jogo do Galarza. E para mim teria que ser o Tony Anderson. Eu acho que seria um casamento que mais faria sentido, até porque o Tony também consegue se aproximar do Gamalho muitas vezes. Uma coisa acaba não anulando a outra, mas é um jogador com mais capacidade de circular a bola. O Fabrício é um cara mais agudo, né? O Fabrício tenta aquele passe já, uma aproximação com o Léo Gamalho para uma finalização, ou com os homens de beirada ali, ele finaliza uma bola que o Varley serve para ele ainda nos primeiros minutos. Como que você vê esse meio campo ideal aí para esse jogo, André? Eu enxergo parecido com você, Piva, a questão do ter a bola, né? É diferente você ter a bola precisando achar espaços de um time que está fechado com o Tony, e é diferente com o Daniel. Mas ainda eu bato muito na tecla da sequência. E nos minutos que o Fabrício esteve em campo, num diferente contexto de jogo, ele foi bem por dentro, quando ele esteve fazendo essa função. Então, mesmo que o jogo apresente um diferente contexto, eu ainda manteria ele. Um Tony sendo opção ali para entrar durante o jogo, aí você pode mudar também um pouco a característica do teu ponta, por vezes, deixar o Fabrício Daniel. Então, acho que você cria mais opções ali até para o seu banco de reservas. Nesse jogo específico, muito por conta da sequência. E por você já ter perdido o Val, né? Você vai fazer 2 trocas aí no meio de campo, eu ainda manteria o Fabrício Daniel. Mas a entrada do Tony também não é nenhuma loucura. Se o Morínigo preferir pelo Tony, pelo tipo de jogo, também fará sentido. Pois é, e contra a equipe do Fortaleza, o Coritiba teve ali apenas 40% da posse de bola. Claro, marcou um gol razoavelmente cedo, mas a escalação já indicava que seria um time que não faria muito a questão de ter a posse de bola. Agora, diante do Juventude, difícil imaginar um cenário aí para tirar a equipe do Humberto Louser da zona de conforto para o Juventude ficar com a bola. Só se marcar 1 ou 2 gols rapidamente na partida no Couto Pereira. Mas queremos saber o que você, que está acompanhando aqui a gente no De Olho no Jogo, pensa. Deixe o seu comentário aqui, a gente sempre que pode acompanha, responde vocês aqui também na nossa caixa aqui de comentários no De Olho no Jogo. Vamos trocando ideia, fica o pedido para se inscrever aqui no canal e aderir ao nosso clube de membros. São 2 modalidades, a análise de Olho no Jogo, R$14,99, tem grupo no Telegram, tem live exclusiva, tem sorteio de brindes para essa galera. Fã de Olho no Jogo também tem conteúdos exclusivos com lives concorrendo a prêmios e tem prioridade aqui no nosso chat, nas nossas lives. Além disso, você, torcedor do Coxa Branca, que está otimista
para a partida de domingo? Passa lá na KTO.com, vitória do Coritiba contra o Juventude, está pagando mais de 2-1. Pode ser uma boa aí para conseguir arrecadar uma graninha, torcendo aí pelo Coritiba. Então é isso, voltaremos neste domingo com uma live aqui no De Olho no Jogo, com repercussão total aí da rodada do Campeonato Brasileiro, falando também de Coritiba e Juventude. Um abraço a todos.